Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. E aqui acontece uma coisa curiosa, nesse capítulo 16, versículo 28, que acaba causando confusão em muita gente, porque a Bíblia não é originalmente dividida em capítulos. Os capítulos foram criados depois para facilitar a leitura, mas esse é um caso em que a divisão de capítulos atrapalha tremendamente, porque o versículo 28 fala: em verdade vos digo que alguns há dos que aqui estão que não provarão a morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. E não são poucos que questionam essa passagem, né? Dizendo, aí, tá vendo? Não aconteceu, olha. Todos eles morreram. Não tem nenhum apóstolo vivo até hoje, né, que viu o Filho do Homem no seu reino. Não aconteceu. Mas o problema é que a divisão do capítulo está no lugar errado. A divisão deveria estar no capítulo 17, versículo 9, ou seja, até o versículo 8 do capítulo 17, pertence à continuação deste versículo 28 do capítulo 16. Então, a continuação seria o que está no capítulo seguinte, que é justamente a transfiguração, o relato da transfiguração, quando o Senhor Jesus aparece transfigurado no monte ao lado de Moisés e Elias, e brilhando todo em luz, e os discípulos ficam apavorados, e na verdade o que eles estavam vendo ali era justamente isso, uma figura ou uma expressão do Filho do Homem no seu reino. Quando Pedro descreve esse evento, em 2 Pedro capítulo 1, versículo 16, ele diz assim: porque não vos fizemos saber a virtude e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas artificialmente compostas, mas nós mesmos vimos a sua majestade. Quando foi isso, Pedro? No versículo 17 ele explica: porquanto ele recebeu de Deus Pai honra e glória, quando da magnífica glória lhe foi dirigida a seguinte voz: este é o meu Filho amado, em quem me tenho comprazido. E ouvindo esta voz dirigida do céu, estando nós com ele no Monte Santo. Que Monte Santo é esse? Aquele monte da transfiguração. Então isso, Pedro relata agora aquilo que aconteceu lá atrás, no capítulo 17 de Mateus, que foi a transfiguração, a visão da transfiguração. E João, no seu evangelho, ele também relata, de certa forma, aquilo que ele viu. Ele estava junto, era João, Tiago e Pedro, estavam no Monte da Transfiguração. Em João, no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Quando que você viu essa glória, João? No Monte Santo, junto com Pedro, que Pedro explica na sua carta. Foi essa visão que ele viu lá em Mateus capítulo 17, que é a conclusão do que ele estava falando aqui no capítulo 16. Alguns discípulos certamente não veriam a morte antes que vissem o Filho de Deus vindo em glória. E no capítulo 17 fala: 6 dias depois tomou Jesus consigo a Pedro, a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte. Esse é o Monte Santo ao qual Pedro se refere. E transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tabernáculos, ou 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. E estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, este é meu amado filho, em quem me comprazo, escutai-o.
Isso que Pedro conta na sua carta depois. E os discípulos, ouvindo isto, caíram sobre seus rostos e tiveram grande medo. E aproximando-se, Jesus tocou-lhes e disse: levantai-vos e não tenhais medo. E erguendo-eles os olhos, ninguém viram, senão unicamente a Jesus. Então isso resolve a dúvida de muitos do final do versículo do capítulo 16, dizendo que em verdade vos digo que há alguns dos que aqui estão que não provarão a morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. E aí vem até as teorias conspiratórias, né, de que um daqueles discípulos, provavelmente João, não teria morrido e estaria escondido em alguma caverna até hoje, porque ele não morreu. Então inventa um monte de história, né, de histórias fantásticas, mas é tão simples, é só continuar lendo. A pessoa para de ler e não pega o fim da história, né? O fim da história está no capítulo seguinte. Visite respondi.com.br. Também 3minutos.net. Baixe os e-books ou adquira os livros.